Oi, Tavan, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente vai começar o nosso capítulo 2 do livro 2, Unidade 3, New Zealand. Ele está compreendido na página 330 até a página 341, certo? E a gente vai ver o conteúdo de Past Simple of Irregular Verbs. Lembrando que na aula passada, no capítulo passado, a gente viu o passado simples dos verbos regulares. Hoje a gente vai focar nos verbos irregulares, tá bom? Então vamos lá. Agora, rapidinho, uma review da formação do Simple Past com os verbos regulares, tá? Então, só uma revisãozinha sobre a aula passada. Nós temos afirmativa, negativa e interrogativa dos verbos regulares no Simple Past, no passado simples, tá? Então, sujeito, verbo com ed e complemento. I jumped high. Negativa, sujeito, did not, verbo normal e complemento. They didn't jump high. Interrogativa, did she jump high? Então, para vocês só reverem a formação dos verbos regulares no passado, a gente só acrescenta ed, né, numa regra bem geral, vocês sabem que tem as exceções, mas de uma regra geral, esses verbos eles são terminados em ed para indicar esse passado. Na negativa e na interrogativa, a gente começa a utilizar o did, certo? Que é para indicar esse passado. E o verbo que antes terminava em ed não termina mais, ele fica normal. Então, a única partícula que tem para indicar esse passado é o did, tá? Então, não há necessidade de colocar dois passados. Então, é por isso que o verbo ele fica normal. Então, só um exercício básico sobre o past simple dos verbos regulares que a gente já viu. Eu tenho aqui, they worked alone. Na negativa, eu já começo a utilizar o did, que é para indicar o passado. Então, o meu verbo fica normal. Aqui, na afirmativa, ele terminava em ed, e agora ele não precisa mais terminar, fica normal. They didn't work alone. Interrogativa, eu faço a inversão, como vocês já sabem. Did they work alone? E colocando a interrogação para indicar a interrogativa. Short answers, yes they did, ou no they didn't. No próximo exemplo, na afirmativa, she asked about you. Asked, porque o verbo ele é colocado no ed, tá? Porque ele é um verbo irregular. E na negativa interrogativa não precisa colocar esse ed. Você coloca o did para indicar esse passado. Então vamos lá. She didn't ask about you. O verbo fica normal. Interrogativa a gente faz a inversão. Did she ask about you? E colocando a interrogação para indicar a interrogativa. Short answers, yes, she did, ou no, she didn't. Agora a gente vai começar a ver como a gente faz esse mesmo passado simples, só que agora com os verbos irregulares. Lembrando que eu falei para vocês que os verbos regulares, eles obedecem a um padrão de colocar o edzinho lá. Tem as exceções, que vocês já sabem, as regrinhas, mas de uma forma geral é esse. E os irregulares, eles não obedecem a um padrão, tá? Então, por isso que eles se chamam irregulares. Cada um deles tem sua forma de ser. Então, como eles são no infinitivo, é diferente de como eles são no passado, tá? Então, tem a tabelinha de verbos, dos verbos irregulares, que a gente vai ver ela, e como a gente faz para fazer esse passado simples com os verbos irregulares, tá? A gente já aprendeu os regulares, agora a gente vai focar nos irregulares. Então, vamos lá. Pronto. Aqui eu fiz uma tabelinha de past simple of irregular verbs com alguns verbos que eu considero um dos mais importantes, certo? Obviamente que tem outros verbos, mas aqui estão os mais importantes, na minha opinião. Então, eu tenho a base form e o past simple desse verbo, tá? Os regulares, eu coloquei eles de rosa e os irregulares, eu coloquei eles de vermelho, para que vocês possam ver como é que eles são feitos, tá? Irregular não tem padrão. Regular, ele já tem um padrão. Então, como primeiro verbo, nós temos um verbo irregular. Ele está de vermelhinho aqui. Verbo be. Ele no passado, was e were. Vocês podem perceber que o was e were não tem nada a ver com be, né? Olhando assim para ele, não tem nada a ver, não tem um padrão. Então, por isso que ele é um verbo irregular, tá? Então, o verbo be, no passado simples, was e were.
Ah, eu tenho um work. Work é um verbo regular. Work, worked. Só foi adicionado o ed, tá? Então, ele é um verbo regular. Become, became. Você pode perceber que mudou aqui o A e o O, mas também não tem um padrão. Então, ele é um verbo irregular. Jump, jumped. Só acrescentou o ed, então ele é um verbo regular. Make, made. Irregular, não tem padrão. Call, called. Acrescentou o ed, regular. Sleep, slept. Não tem padrão, irregular. Play, played. Acrescentou o ed, regular. Meet, met. Não tem padrão, irregular. Start, started. Acrescentou o ed, regular, padronizado. Go e went. Go, went. Sem padrão, irregular. Visit e visited. Acrescentou o ed, regular. Tell, told. Nenhum padrão, irregular. Open, opened. Acrescentou o ed, regular. Say, said. Não tem padrão, irregular. Cry, cried. Acrescentou o ed, aqui como é uma consoante mais y, tira o y e acrescenta ed, como é uma das regrinhas lá que a gente já viu, tá? Então, cry, cried, como ele tem ed no final, regular. Então, assim como teve com os verbos regulares, a gente, com os verbos irregulares, tem a mesma forma de afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Então, agora a gente vai ver como é que a gente forma esse simple past com os verbos irregulares. É bem parecido com os verbos regulares que a gente já viu, tá? Só tem algumas diferençazinhas que a gente vai ver agora. Então, como sempre, a gente tem uma afirmativa, uma negativa e uma interrogativa. Sujeito, verbo irregular no passado e complemento. Então, fazendo uma comparação com o outro, em que eu pegava o meu verbo e colocava a terminação em ed por ele ser regular, agora a gente coloca o verbo irregular no passado do jeito que ele é no simple past, certo? Então, aqui eu tenho o verbo send, ele é S-E-N-D, ele normal. Na tabelinha de verbos, o send irregular no passado fica sent, com T. Então, o que é que eu tenho que fazer? Colocar o meu sujeito normal, verbo irregular no passado. Então, você vai ver lá na tabelinha de verbos irregulares, se o seu verbo for irregular, você vai ver ele na tabelinha de verbos e consultar a parte de simple past. Aí você pega como ele é no simple past e coloca aqui. Só isso que vai acontecer. Então, sujeito, verbo irregular no passado e o complemento. I sent an email. Pronto, normal. Então, o que tem que fazer? Sujeito, verbo irregular lá da tabelinha e o complemento. Se for uma negativa, da mesma forma que foi feito nos verbos irregulares, vai ser feito no irregular. Eu coloco o did para indicar o meu passado. Então, o meu verbo ele vai ficar normal na base form, do mesmo jeito que era com os verbos regulares. Sujeito, did not, verbo normal na base form e o complemento. Então, do mesmo jeito que é feito nos verbos regulares, vai ficar nos irregulares na negativa e na interrogativa. Só quem vai mudar é a afirmativa. Por quê? Porque ao invés de colocar o meu verbo com terminação em ed, eu coloco o meu verbo como ele é na tabela de verbos do simple past, certo? Então, a única coisa que vai mudar é isso, na afirmativa. Então, na negativa fica da mesma forma como era nos verbos regulares. Sujeito, did not, verbo na base form e complemento. Então, they, didn't, send, como eu falei para vocês, o send, ele aqui é normal, e ele no past simple, ele é sent. E o complemento, an email. Interrogativa, did they send an email? Mesmo jeito que era o outro. Passa a inversão. Primeiro did, depois o sujeito, verbo normal na base form, o complemento e a interrogação para indicar a interrogativa. Então, dá a diferença entre o simple past nos verbos regulares e os irregulares é mais na afirmativa, tá? Em que dos verbos regulares, eu coloco o meu verbo
terminado em ED, e nos irregulares eu pego a própria forma de ser desse verbo, tá? Porque ele não obedece um padrão. Então, vamos ver aqui como a gente pode fazer isso na prática. Eu tenho aqui essa frase, meet, they e was last night, tá? Meet é o meu verbo, they é o meu sujeito e us last night é o meu complemento. Esse meet, ele é um verbo irregular, ele não tem um padrão. Então, ele vai estar na tabela de verbos irregulares, ele vai ter a própria forma de ser no simple past, tá? Então, consultando lá a tabelinha de verbos, o meet no simple past, ele é met, M-E-T, tá? Então, aqui na base form ele tem 2 S e no simple past ele só tem um. Então, na afirmativa, como é que ficaria? Primeiro sujeito, they met us last night. Então, a única coisa que mudou foi este verbo aqui no simple past. Como ele é irregular, ele está lá na tabelinha de verbos da coluna do simple past, certo? Negativa, they didn't meet us last night. Então, na negativa e na interrogativa, você vai começar a utilizar o did para indicar o passado. E o verbo que antes estava no simple past não precisa mais, porque o did já faz essa função. Então, o meet vai ficar do mesmo jeito na base form, tá? Interrogativa eu vou inverter. Did they meet us last night? E colocando a interrogação para indicar a interrogativa, certo? Short answer, yes, they did, ou no, they didn't, tá? Então, aqui deu para visualizar melhor como é que se forma com os verbos irregulares. Não tem muita diferença em relação aos verbos regulares, tá? A diferença mais é na afirmativa, em que eu já expliquei para vocês que na afirmativa dos regulares, eu tenho essa partícula ED para colocar no verbo, e nos irregulares, ele tem o próprio jeito de ser, ele não tem um padrão. Então, é só olhar na tabelinha, ver como é que ele é no simple past e colocar ele aqui. E na negativa e na interrogativa, eu utilizo o did e o verbo vai ficar normal, porque não precisa de dois passados na frase, certo? Agora, no próximo exemplo, nós temos speak, she e at meeting. Então, speak é o verbo, she é o sujeito e at the meeting é o meu complemento. Então, na afirmativa, como é que eu faço? Primeiro sujeito, she, spoke, que é este verbo speak. No past simple, lá na tabelinha de verbos, tem lá speak, spoke. Spoke é o simple past desse verbo irregular. E o complemento at the meeting, certo? Na negativa e na interrogativa, já começa a utilizar o did, certo? Então, vamos lá. She didn't, porque é o did mais o not, que é para indicar a negação. Speak, normal, como é o verbo speak na base form, porque o did já faz essa função de passado, então o speak não precisa estar no passado. At the meeting, certo? Então, she didn't speak at the meeting. Na interrogativa, você faz a inversão. Primeiro, did she speak at the meeting? E a interrogação para indicar a interrogativa. Então, did she speak at the meeting? Yes, she did. Ou no, she didn't, certo? Então, percebam que é a mesma estruturazinha regulares. A diferença vai ser na afirmativa, em que eu coloco o meu verbo no passado, só que de acordo com as tabelas dos verbos irregulares, se for um verbo irregular. Se não for, acrescento ED, como já foi visto, tá? Pronto. Aí aqui eu tenho a tabela dos verbos irregulares. Essa parte vocês encontram na plataforma SAI, certo? Em que lá tem uma tabelinha completa. Eu coloquei aqui para vocês visualizarem melhor, tá? Então, eu tenho aqui os verbos na base form. Aqui, ó. O verbo normal. Quando eu falo verbo normal, é o verbo aqui, ó, na base form, certo? E aqui do lado tem o simple past desse verbo, que no caso eu fiz o recorte da primeira e segunda coluna, que é o que a gente está estudando, certo? Então, tem aqui a base form, que é o verbo normal, e o simple past aqui fazendo a correspondência desses números, a correspondência dessas palavras, desses verbos, certo?
E aqui eu tenho o resto da minha tabela. Então, vocês podem ter acesso tanto no portal, como pela Agenda Edu, que eu vou fazer um download para vocês, o upload para vocês lá, certo? E é isso, espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo. Façam as anotações de vocês, para quando for na nossa próxima live, que vocês possam tirar essas dúvidas, certo? Então é isso. Thanks for watching. See you next time.